Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito boa noite. Estou aqui já conectado com o diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Dr. Ricardo Palacios. Boa noite, Dr. Ricardo Palacios. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio, e para toda a audiência. Bom, também nos acompanha na entrevista aqui o CD, que está no estúdio, CD Silva, nosso repórter. Doutor Ricardo, para começar, eu gostaria de um esclarecimento. Ontem nós vimos declarações suas à CNN, reproduzimos isso no site, inclusive, e falava justamente a matéria, essa entrevista falava de uma possível aplicação de uma dose de reforço da Coronavac ou de outro imunizante, quer dizer, e aí a própria CNN noticiou que seria uma terceira dose da Coronavac. É claro que isso gerou uma série de especulações sobre a eficácia da Coronavac, sobre a necessidade realmente desse reforço já imediato para quem já tomou as duas doses. Enfim, a minha intenção de trazê-lo aqui no programa é justamente para esclarecer esse ponto e, obviamente, que a gente vai abordar outras questões. Fique à vontade. O primeiro que temos que assinalar é que, desde o começo, e isso já tem sido comentado em várias entrevistas, existe a possibilidade de que a vacinação contra a Covid, ao igual que acontece contra a influenza, ela tem que ser reforçada a cada ano. Então, vocês veem, estamos começando a nossa campanha de influenza este ano e é possível que aconteça algo análogo com relação à Covid-19, que precisemos a cada ano dar um reforço. A outra opção é que as pessoas só precisem de um reforço a cada mais tempo, por exemplo, a cada 5 anos, que já acontece com outras vacinas, por exemplo, de tétano e difteria, que se dá a cada 5 anos, a gente ainda não conhece. Então, quando estamos falando disso, são questões que são usuais, não é que a vacina não esteja funcionando em nenhum momento isso, mas que ao decorrer de 12 meses, ou talvez mais tempo, 2 anos, ou 5 anos, talvez com alguma periodicidade seja necessário dar um reforço, e esse reforço permite, inclusive, a atualização de cepa, como acontece com a influenza. Então, eu queria retomar muito mais o exemplo da influenza, que talvez é uma doença respiratória que conhecemos, que sabemos como que funciona, mas é possível que nem sequer seja necessário anualmente, talvez seja cada 2 anos, cada 5 anos. Essa é a nossa expectativa. Então, por que a gente já fala sobre isso? Porque a gente tem que se preparar desde já. Então, fazer os estudos para demonstrar isso, são estudos que têm um tempo de preparação, e nós vamos completar em julho um ano das vacinações do estudo que fizemos. Então, nesse momento, a gente quer já estar pronto para começar a responder esse tipo de perguntas. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, o esquema é um esquema de 2 doses, uma dose de reforço anual é possível, e essas doses são habituais em muitas das vacinas que são de vírus inativado, por exemplo, vacina como hepatite A também tem reforços, a vacina de raiva também tem reforços, outras vacinas de vírus inativados também tem. São reforços que acontecem um ano depois, 18 meses depois, enfim. Perfeito. Bom, aproveitando o ensejo, ontem o Butantan enviou os resultados da fase 3 do ensaio clínico da Coronavac para publicação na revista científica, tá? Esse estudo pré-print, inclusive o CD subiu ontem no site, em primeira mão, ele ainda não foi avaliado por pareceristas, mas foi publicado na plataforma SSRN no domingo. A gente, além de confirmar aquelas eficácias que já tinham sido divulgadas, né, pelo próprio Instituto Butantan, nós destacamos a eficácia aqui de 62,3% quando você tem um intervalo maior entre as doses. Primeiro, eu gostaria de confirmar, é isso mesmo? Esse número está certo? A gente viu que vários especialistas, né, a Natália Pasternak comentou no Twitter, falou desse número, comemorou esse número. Esse número é real? O senhor poderia comentar um pouquinho? Eu já abro aqui para uma pergunta do CD que vai nessa linha. Diretor, queria esclarecer ainda nessa eficácia do intervalo de doses uma dúvida importante aqui e tem a ver com a aprovação da Anvisa.
pelo estudo que foi carregado na plataforma SSRN, entre os vacinados com Coronavac, a eficácia foi de 49,1% entre quem recebeu a segunda dose em até 21 dias. E foi de 62,3% entre quem recebeu a segunda dose depois de mais de 21 dias. E isso foi, segundo o estudo do senhor, a uma pequena porção dos participantes. Portanto, a gente está correto em dizer que, se não fosse essa pequena porção de participantes que receberam a segunda dose depois de 21 dias, o estudo não teria passado no limiar de 50% da Anvisa? Primeira questão que foi colocada em relação a esses dados correspondem a uma análise na qual a gente pega um segmento das pessoas que elas poderiam não necessariamente tomar no dia 14, mas o estudo permitia que, se por alguma razão não poderia tomar no dia 14 exatamente, tinha até 2 semanas de margem para tomar essa segunda dose. E isso está fundamentado nos estudos de fase 1 e 2 que foram realizados na China, que eles mostraram que poderia ser tomada a dose com 14 ou com 28 dias. Inclusive, depois a gente vale a pena ressaltar que se encontra que o título de anticorpos com 28 dias tende a ser um pouco maior, então é um efeito favorável. O que acontece nesse subgrupo é que nós conseguimos evidenciar talvez um pouco dessa resposta, mas a gente não consegue fazer uma conclusão que seja estatisticamente significante por se tratar de um número limitado. Então, a gente reconhece que existe uma tendência, e quando essa tendência se junta àquelas informações sobre um aumento do título de anticorpos, quando o intervalo é um pouco maior, nos fazem sugerir que o intervalo preferível seja o intervalo de 28 dias. É simplesmente uma sugestão, o intervalo que está aprovado na Anvisa de 14 a 28 dias, mas na implementação a gente sugere que se tente adiar para esse final desse intervalo, mais para esses 28 dias. Em relação aos números, se tiver um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, realmente essas são questões que na prática têm uma pouca significância desde o ponto de vista estatístico, ou seja, a diferença, o número mágico de 50%, se você vê no artigo, a gente pode ver também que se utilizamos outras definições de caso, que foram utilizadas por outros produtores, que eram definições de caso mais restritivas, a nossa foi muito abrangente, a gente poderia ter publicado 54% como eficácia. Mas a gente se compromete num protocolo de pesquisa em colocar as regras do jogo com antecedência, e a gente cumpre com essas regras do jogo. É claro que se eu coloco uma definição mais restritiva, análoga a outros produtores, eu poderia ter um 54% mais conveniente, mas estaria traindo as próprias regras de jogo que foram combinadas com as autoridades regulatórias e com as autoridades éticas. Então, esse número, que às vezes as pessoas ficam muito atreladas, realmente está muito relacionado em como são definidos os casos, e isso dificulta, claro, a comparabilidade entre os diferentes estudos. Perfeito, mas só para o nosso leitor entender, o senhor teria conseguido passar dos 50% de eficácia sem os vacinados que receberam a segunda dose com intervalos maiores que 21 dias? Então, novamente, isso é uma questão hipotética, porque isso significaria que eu teria que ter uma restrição diferente no estudo. Então, quando você fala em retrospectiva, dizer, se eu tivesse colocado, por exemplo, em lugar de 14 dias de intervalo, 21 dias de intervalo, então eu teria um resultado acima de 60%. Também poderia falar isso mesmo. Então, falar nesse momento dessas questões hipotéticas é muito difícil, porque já, inclusive, estamos em outras circunstâncias. Eu acho que esse tipo de exercício não é muito valioso. Realmente a diferença entre 49,4 e 50,7, a diferença estatística é realmente desprezível, e o que mais importa, e no fundo, inclusive isso acontece nesse número das pessoas com menos de 14 dias, é que o limiar inferior do intervalo de confiança 95% está acima de 30%. Esse era um dos parâmetros mais importantes
que tal vez no, por ser uma explicação técnica um pouco mais complexa, não foi destacado muito na imprensa. Então, realmente eu acho que essa é uma discussão hipotética em la qual não ganhamos absolutamente nada, e se o que estamos vendo é a confirmação por avaliações independentes de efetividade de que a vacina está funcionando e está salvando vidas. Perfeito, diretor. E quando a gente está falando ainda de significância estatística, vamos voltar à sua coletiva no dia 12 de janeiro. No dia 12 de janeiro, o senhor deu uma coletiva para a televisão, informou que o número de casos graves analisados no estudo ainda não tinha significância estatística. Eram apenas 7 casos de hospitalização, todos esses 7 casos no grupo placebo. No estudo submetido à plataforma, são agora 6 casos graves, todos no grupo placebo. 2 perguntas, são 7 casos ou 6? E ainda no estudo, o senhor ainda considera que não há significância estatística, já que o número de casos de hospitalizações ainda é muito pequeno? Tá, deixa eu só corrigir. O número de casos de hospitalização e morte no estudo, neste momento, são 10 casos, que é o que nós chamamos de score 4 ou superior. Com esses 10 casos se atinge a significância estatística. Então, isso também para esclarecer. Então, por que existe essa diferença? A contagem de casos, ela se faz com casos que iniciam sintomas até o dia 16 de dezembro, que é a data de corte. Quando a gente fez essas análises, no momento em que foi divulgado inicialmente o estudo, no dia 12 de janeiro, ainda o desfecho de alguns desses casos não estava relatado, não estava incluído dentro das informações. Agora, nós temos já todos os desfechos e a gente não pode simplesmente se omitir e desconhecer esses desfechos. Então, portanto, todos eles foram incluídos. Então, nós temos realmente 10 casos de hospitalização e morte. Tivemos um caso que, infelizmente, foi um caso fatal, de uma pessoa que estava no grupo placebo e faleceu por conta da Covid-19. E tivemos, desses 10 casos, tivemos 6 casos que foram considerados graves conforme a classificação de progressão clínica da Organização Mundial da Saúde. Então, para essa consideração de grave, que são esses 6 casos, a gente não considera que tem significância estatística, mas quando se considera o conjunto de casos com hospitalização e morte, ao atingirmos os 10 casos, já se atingiu a significância estatística. Mas eu queria, às vezes as pessoas ficam muito fixadas nesse detalhe do número, e a gente tem que entender, e eu falei isso na coletiva no dia 12 de janeiro e quero reiterar hoje, o que a gente tem que entender, muito além dos números, é a plausibilidade biológica e a compreensão do efeito biológico da vacina. Então, essa graduabilidade, esse aumento da eficácia clínica conforme a intensidade clínica, é um resultado que é esperado e que nos dá uma plausibilidade biológica do efeito vacinal. Então, isso está indicando que não são resultados, digamos, ao acaso, que são resultados que não têm uma explicação científica ou que não têm uma explicação em termos da dinâmica imunológica. Pelo contrário, são resultados consistentes e que essa consistência tem sido demonstrada também através de outras avaliações que estão surgindo neste momento. Perfeito, diretor. E por falar em consistência, queria deixar o senhor com uma última pergunta sobre algo muito importante, que é a questão das variantes. Há algum tempo, em outra coletiva, tanto o governador João Dória quanto o diretor Dimas Covas disseram já ter dados sobre a eficácia da Coronavac em variantes. No estudo enviado à plataforma SSRN, está escrito que apenas a variante P2 apareceu entre os participantes do estudo. A variante P2 é a variante que foi identificada no Rio de Janeiro. E ainda não havia circulação, pelo menos no estudo, da variante P1, que é a variante de Manaus. Quais dados o senhor tem, fora desse estudo, sobre a eficácia da Coronavac contra a variante P1, a variante de Manaus? Tá. Em primeiro lugar, neste momento, a informação que temos é esta aqui. Eu quero assinalar uma questão em que o sequenciamento de todas as amostras não tem terminado, nem todas as amostras, infelizmente, conseguimos sequenciar, mas estamos nesse processo, é um processo muito árduo de conseguir sequenciar. Então, talvez até eventualmente apareça alguma variante P1, mas até agora, no momento, nós não temos esse dado. Mas eu só quero explicar isso, porque às vezes isso se coloca como uma situação absoluta. O que sim é claro para a gente que a circulação a larga escala
da variante P1 não estava acontecendo durante o estudo, no momento em que foi feito o corte. Ele estava, ainda em dezembro, ele estava restrita à cidade de Manaus e algumas outras cidades da região amazônica. Então, isso para esclarecer. Em relação a como essa variante se comporta em termos clínicos, a gente está observando, e eu acho que o primeiro resultado que também acaba de ser publicado por preprint, do grupo liderado por Júlio Croda, que é um grupo independente, a gente não tem nenhuma vinculação com esse estudo, do grupo Vebra, que eles fizeram uma avaliação por uma metodologia de efetividade em uma população muito semelhante, com uma população de profissionais de saúde, que também está na linha de frente, na cidade de Manaus. E o que foi muito valioso é que se reproduz o resultado que a gente viu no ensaio clínico. E sabemos que na cidade de Manaus é onde tem um predomínio extremamente alto desta variante P1. Mas não é só isso, a gente está recebendo informações de colegas, por exemplo, em Fortaleza, a Escola de Saúde Pública de Ceará, onde também está circulando a variante P1 com bastante força. Vemos em profissionais de saúde uma queda dos casos importantes. O Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, também relata a mesma situação. E também estamos vendo dados que, claro, são mais preliminares em outros estados do país, nas populações mais idosas. Os maiores de 85 anos, maiores de 90 anos, se vê que proporcionalmente está caindo a quantidade de casos entre esses, enquanto nos outros grupos populacionais, as outras faixas etárias, está aumentando. Então, é o efeito esperado da vacinação. Doutor, a gente mencionando, já que o senhor mencionou esse estudo do grupo Vebra, né, Covid-19, nele, a afetividade ficou aqui, a eficácia apontada foi de 50% em relação à variante P1, mas essa taxa foi alcançada depois de 14 dias. Com esse novo entendimento dos 28 dias, isso, obviamente, deve provocar uma reconfiguração desses estudos aí que estão sendo feitos em diversas frentes, como o senhor mencionou, ou não? Não, Cláudio, efetivamente é muito interessante porque eu não tinha mostrado os dados para o grupo Vebra, para Júlio, e foi muito interessante porque a coincidência é bastante grande. No preprint, a gente mostra uma análise, que é uma análise de intenção de tratar modificada, na qual a gente acompanha todos os participantes, independentemente de quando tomaram a dose, simplesmente tendo como referência o dia da primeira vacinação. E o grupo de Vebra faz exatamente a mesma coisa. E a gente encontra que o efeito da vacina começa a ser notado a partir do dia 14, considerando como referência a primeira dose. Então, eles encontraram exatamente o mesmo que nós encontramos. Isso até me surpreendeu de forma muito interessante, porque os dados coincidem muito coerentemente e que é uma confirmação independente de que nosso trabalho foi bem feito, uma população muito parecida, mas desta vez com a variante P1. Bom, CD, mais alguma pergunta? Não, acho que o doutor conseguiu esclarecer as dúvidas que eu tinha sobre a eficácia da Coronavac, mas queria só comentar, diretor, que não se trata de uma questão teórica ou pouca significância a diferença entre 49% e 50%. Porque é a diferença do limiar da Anvisa aprovar ou não a vacina. E pelo estudo, entre os vacinados com intervalo menor de 21 dias, a eficácia foi só de 49%. Então, por esses números, ao menos como leigo, o senhor pode explicar melhor, a Coronavac não teria sido aprovada com esses números, não fosse os participantes com intervalo maior de 21 dias. Essa é uma muito boa colocação, e eu acho que nisto vale esclarecer. Todos estes são guias, os emitidos pela OMS, emitidos pela FDA, ou próprio emitido pela Anvisa, e quando a gente entende que estes são guias que delineam uma conduta em termos de uma avaliação técnica. E todos esses guias, eles entendem, porque são escritos por pessoas que têm conhecimento científico, que não há uma questão absoluta. Então, esse número de 50% não é um número mágico, que é cumprido ou não cumprido, e que desqualifica ou qualifica por completo uma vacina. Os dados, eles têm que ser avaliados num conjunto
e esse conjunto de dados que explica a plausibilidade biológica do efeito, a coerência dos dados entre si, é o que permite que uma agência regulatória tome uma decisão. Se você vai no detalhe dos guias, eles sempre deixam uma margem para poder ter esse tipo de discussões, e isso vale para todos estes guias, tanto o FDA, o OMS, ou a Anvisa. Sempre existe uma margem no qual é possível discutir e apresentar justificativas científicas para entender, porque pode isso, inclusive, em uma vacina que supere o limiar de 50%, mas não tenha uma plausibilidade biológica do efeito, não faria sentido também aprovar. Então, isso vai em um lado e em outro. Então, não deve ser considerado de forma absoluta, por isso que se chamam guias. Isto não é como se fosse uma lei que cumpre ou não cumpre. Nós que trabalhamos na área científica sabemos que os efeitos biológicos, eles têm uma certa variabilidade e a gente tem que entender e interpretar esse dado. Perfeito. Bom, esse foi o Ricardo Palácio, diretor médico de pesquisa clínica do Butantan. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Uma boa noite. Eu que agradeço e por também, de nossa parte, estamos aqui à disposição para esclarecer ao público e a vocês qualquer dúvida e esperamos ter mais boas notícias em breve. Excelente. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.